Tira esse trem no meio daqui. F, 46 anos, drogada e prostituída. 8º dia de quarentena, a gente já colocou o nome. Onde a gente colocou o nome mesmo? Na espátula de vinil. Na espátula de Na vinil. cortadeira, na impressora. O que mais? Ah, tudo. A gente tá surtando muito. A gente tá batendo cabeça. A gente tava brigando com o vizinho que tava tocando baixo. Mas ele não sabe disso. Que a gente tava brigando com ele. Talvez ele não saiba. Talvez ele não exista. Talvez ele também não exista, Talvez é ele verdade. também não exista. A gente tava tentando adivinhar qual era o futuro próximo. Né? Tava meio maluco o negócio hoje. O mau humor deu uma passada. Eu acho que a gente já tá numa fase... Que nem importa mais se aborrecer. Não. A gente não se aborrece mais. A gente simplesmente A gente vai transcendeu a zanga da parada. Assim, Foi. Eu acho que tá mais ou menos assim. E como é que tá com você, ouvinte? Conta pra gente como é que tá. Eu tenho o âncora. A propósito, oi. Nós somos Renata Bulhões. E Heinz Kravitz. E a gente tá apresentando o Mandarix, agora videocast. Videocast. E podcast. E podcast. E pode. Podcast. Claro que pode. Ai. Nós tivemos algumas pautas sugeridas pelos nossos ouvintes. Fora outras que apareceram espontaneamente na cabeça de cada um. Acho que a até o cachorro deu pauta pra gente. A gente tá ficando tão sem ter o que fazer nessas quarentenas. A gente tá apanhando. Como é que é? A gente tá apanhando vento na mordida. Já, tamo mesmo. Eu fui comprar um remédio hoje, comprar uma medicação. A velhinha me olhou com uma cara de como se eu tivesse Você encontrou o Mel assaltando Gibson ela. na rua? Você encontrou o Mel Gibson? No Mad Max? Não. Encontrei uma velhinha muito irada. Eu fui chegando. Lógico que eu não Pau cheguei... da cara que ela Pau tava. da cara. Eu não cheguei perto dela porque eu queria, porque não tinha espaço mesmo. Você só queria passar, né? Eu só queria passar. A gente tava na fila pra comprar medicação. Eu tava com minha medicação controlada. Fui buscar no médico hoje a receita. É uma medicação controlada. É um remédio que deixa tão normal. Ele não tá tomando. Você. Ele não tá tomando. Ô, Raquel. O Batman. Não era o Zayn Bolt que fazia isso? Assim. Sei lá, mil coisas. Sei lá como é que era. Eu não manjo essa Não história, importa. Mas, Torcidinha Batman, né? a velhinha olhou pra minha cara com uma cara puta da vida e fez assim pra mim. Eu não tava com ela, eu Chega tô mais ouvindo pra lá. junto com vocês a história. Ele não tá indo porque assim, ou vai um ou vai outro, né? Quando eu preciso levá-lo pra ele fazer alguma compra, eu levo, deixo a criança lá com o cartãozinho, com o dinheirinho amarradinho na mão assim, falo, vai comprar pão, leite e traz o troco. Vai lá comprar uma dúzia de laranja. Me dá uma sacola, eu levo o boné. Cabecinha grande. Cabecinha de 60 laranja. Mas enfim, a velhinha tava muito pau da vida, porque Muito. tinha muita gente perto dela. E assim, as pessoas estão com uma cara de o que você está fazendo na rua, porque eu tô aqui porque eu preciso. Gente, a gente só está saindo porque a gente realmente precisa sair. A gente tem que rir porque chegou num momento que a gente não tem mais previsão Não, alguma. é que vocês estão vendo que a gente, eu e a Renata, a gente tem uma estampa. Quem tá vendo a gente pelo vídeo, a gente tem uma estampa, uma cara assim de quem tá muito despreocupado da vida. Eu já percebi isso. A gente tá com intenções homicidas dentro da cabeça, assim, passando cenas de sangue, violência e mutilação. E a cara tá super blasé, sabe? A gente é concentrado. A gente é muito na nossa, assim, a gente não fica... A gente é tipo homo concentrado. Eu acho que... Para de fazer merchan, não estão pagando, cara. Verdade. Merchan que você pode fazer aqui é do Instituto Corta. Tireido Calaboquitos. e do Calaboquitos, só. Beleza. Inclusive, o Renildo já achou 2 fotos do Calaboquitos que eu nem sabia que existia na internet. Senhor. Não se repetirá. Ah, beleza, né? Não, tá, enfim. Aí o que a gente A gente já é maluco há muito tempo. Então a gente é maluco profissional. Isso é uma autoridade que eu tenho pra falar. Eu sou maluco há muito tempo, a Renata é maluca há muito tempo. Então a gente já tá acostumado a ter surto psicótico quieto e contido. Não é isso? Oi? Tomate cru, rapaz. Tomate telecopeno. Agora eu fico pagando por isso, né? Eu falo que tomate telecopeno... A vida é assim, né? a vida dá voltas, o mundo dá muitas voltas. Ainda mais preso dentro de casa. Aí a volta que a gente dá na sala, volta pro quarto, na sala, volta Aí pro a quarto. gente tem a notícia logo de manhã. Na verdade, isso aconteceu logo depois desse café Você não da vai manhã falar daquilo, tumultuado. não, né? Você não vai falar do Lord Voldemort, não, né? Como não falar daquele que não deve ser nomeado? Aquele que não deve ser alfabetizado, no caso, né? Porque, putz grila! Todo mundo já deve ter ouvido o nosso querido presidente
né? Ele deu bronca moralzinha de política nos governadores que querem fazer alguma coisa para ajudar a população. Eu realmente não votaria nessa pessoa por motivo nenhum na vida. Mas eu acho que isso tudo é ponto batido, mas vamos lá, assim, só pro caso de você ainda não ter sido informado, tipo, você passou a última semana tocando punheta trancado no quarto e não teve contato nem com o vidro da janela do teu quarto. Na janela lateral. Né? Não. No quarto. Não? Só não. Droga. Se eu começar a cantar junto contigo, fica como? No quarto de. Não? Aí vira CantoCast. Depois de podcast e videocast, é CantoCast. Vamos fazer um. Vamos ver se Botequim alguém vira a Cast. cadeira pra gente. Vai ver, a gente vai estar no videokê, velho. Não funciona assim. Não, droga. Não. Mas, enfim. Fala, Felipe. Aí. Felipe? Ah, não, Felipe é um dos nossos filhos, eu tinha esquecido. Mas ele sabe Aquele que foi que não sabe batizado que de você é o Felipe. pai. Não, aquele que não sabe ele que você é o pai dele. É, né? Tá. Mas um dia Enfim. vocês vão entender a confusão. Caso você tenha passado o último ano numa câmara hiperbárica, o que eu tenho muita inveja de você se você fez, a gente tem que lavar as mãos, a gente tem que lavar o rosto, né? Evitar pôr contato da mão com o rosto se não for pra lavar agora, isso é tudo. muito sério. Muita higiene, muito banho, muita limpeza, muito álcool em gel. Então, muito cuidado, porque esse vírus agora descobriram, né? Aquele navio que estava em quarentena isolado No Japão, né? no Japão, eles foram abrir agora para ver como é que estavam os aposentos dos pacientes de coronavírus, já tiveram alta, parece, uma coisa assim. Eles descobriram que o coronavírus ele aparece em ambientes que as pessoas frequentaram vivo até 17 dias depois. Ou seja, Nas superfícies de contato dos pacientes portadores de não é coronavírus. só um resfriadinho, tá, gente? Então, assim, eu sei Senta direito pra tudo. que a gente tá falando, catequizando quem já é convertido, né? A gente já tá falando para quem já segue a ideia da coisa. É uma pena. E muito triste também, porque eu sei que a gente não vai atingir nenhum novo cidadão que, poxa, eu não sabia disso, assim. Vai ser muito difícil a gente chegar nesse nível de informação, mas o que a gente faz? A gente deixa pra lá ou a gente fala assim mesmo? É claro que a gente A fala. gente tem que falar, né? Nossa obrigação como podcasters que somos, apesar de... Qualquer comunicação que a gente Qualquer faça. comunicação, a gente sempre bate nessa mesma tecla. A gente não sabe até onde a gente está alcançando. Ou e quando. até quem a gente está alcançando. Ou qual tipo de público que a gente está envolvendo. Exato. Então é muito importante a informação, eu sempre falo isso com o Heinz, é muito importante que a informação ela esteja linear, ela não esteja truncada, ela não tenha uma subinformação, ela esteja colocada de forma muito correta. Muito correta, é muito sério. Obviamente, nós temos a nossa opinião sobre certos assuntos e algumas opiniões elas são divergentes, nós temos opiniões divergentes entre nós. Temos. Mas a gente procura ter o mínimo de Inclusive, toda vez que a gente linearidade, acha uma opinião divergente, é o maior barato que a gente conversa, né? Sim, a gente dialoga, né? Quando a gente não tá tentando... Aconteceu várias vezes de eu dizer, pô, você tem razão. Sim, a Você gente já virar e falar, mudei... pô, você tem razão. A gente Não, muda a ideia um normalmente do eu outro. tenho razão, então, na verdade, isso sempre acontece. E sempre termina assim a conversa, né? Sim. Você tem razão. Sim, essa é sempre a última palavra dele. Mas... Sim, bem. Essa O que a gente piada tá é querendo dizer velha. é velha. Nossa, que nem cagar O que pra a gente fora. tá querendo dizer é o seguinte, a gente tem que falar sobre certos assuntos, a gente sempre bateu Sobre a muito de saúde, frente. principalmente, né? Sempre bateu muito de frente, bateu na tecla de que a gente não fala de política. Eu acho que discutir política é uma coisa muito delicada, assim, é uma coisa muito, uma linha muito tênue pra virar uma merda, entendeu? Não, olha só, política, por exemplo, a gente aqui mora num condomínio que tem 250 casas. É claro que aqui dentro existe uma política. Por exemplo, o vizinho de 4 casas adiante resolveu praticar baixo elétrico dentro de casa e dane-se os vizinhos. A gente tem que fazer uma política aqui, se a gente não vai conseguir falar diretamente com ele, de mobilizar os outros moradores que estão calados por uma questão de preferir evitar a fadiga. Isso é política, né? Isso é assim, a gente vai lá e recruta as pessoas. Poxa, cara, o cara é chato. Poxa, alguém fala com ele, alguém conscientiza ele. E por que a gente faria isso? Até um outro ganchinho, né? A saúde mental, quando você está em quarentena, é uma coisa que você tem que cuidar constantemente. Já é difícil você segurar a tua onda quando as coisas estão normais. Que aí você pode sair de casa, cara, eu vou tomar uma cerveja com meus amigos, vou dar uma relaxada. Informações, imprensa marrom, mais um monte de coisa que a gente vai recebendo em cima da cabeça, que vai virando uma coisa empilhada. Você não sabe Dá um mais Stack Overflow fácil você não sabe na mais cabeça. onde você tá pisando.
Fica tudo muito delicado e sensível, inflamado. Eu saí pro médico, eu passei no médico, eu fiz uma consulta de 30 segundos. Como é que o médico tava? O médico todo paramentado. Com o olho desse tamanho. Desse tamanho. Fui na psiquiatria hoje. E pra poder pegar o médico era psiquiatra? O médico então. psiquiatra. Eu fui na psiquiatria. Ele se automedicou, será? Provavelmente ele tava muito automedicado. Ele tava tomando que nem sucrilhos no remedinho lá. Provavelmente ele tava tomando com leite. Mas eu entrei no consultório, eu não sentei, mas tinha gente de máscara, tudo ali já tava um clima tenso. Não, vamos lá. Profissional de saúde é a primeira linha que toma um vírus, lógico, né? Não são os únicos, a gente já falou sobre isso aqui. Tem os caras que estão lá no mercado, tem os caras que estão catando nosso lixo, tem os caras que estão entregando coisas pra gente, porque tem muito delivery ganhando dinheiro com isso. A gente já sabe de tudo isso, eu não preciso chover no meu olhado. Senão começa a ter muito... Não, senão a gente só tá confirmando o estresse das pessoas também, né? Então, assim, a gente o pessoal já não veio pro nosso podcast assim, mano, eu preciso me informar sobre o coronavírus. Não veio. Já tem muita gente informando, tem muita... A gente só tá chovendo no molhado porque tem que chover, tem que ser chato. Mas aí, no fim, que eu saí de casa... paramentadinha, bonitinha. Não fui de luva nem de máscara, porque realmente... Mas tomou uma distância. Tomei distância, não sentei, não toquei em nada que eu pudesse não tocar. Até onde eu tenha lido, Renata, eu acho que, na verdade, o principal é quando você tá diagnosticado como portador do Covid-19, você aí tem que usar a máscara, pelo que eu entendi, é isso. Sim, a gente entendeu isso. Pera só um minutinho, deixa eu brigar com a cachorra, ela tá comendo comida do outro, cachorro sem vergonha. Vai deitar, vai? Vocês vão ouvir uns latidos, gente, é normal, que aqui é a casa dos bichos. E a gente não vai ficar botando bicho na coleira. Desculpa, mas a gente não vai ficar botando bicho na coleira pra fazer podcast. Ficam soltos aqui. As crianças têm que passear. As crianças ficam soltas e ele tá querendo colo. Vem cá, meu amor, vem. Não quer. Ele quer meio colo. Ele quer que você pare o que você tá fazendo pra dar atenção pra ele. Eu tô falando, ele tá prestando atenção no que eu tô falando. Ele olha, é um toco esse bichinho é entupido, viu? Ele é entupidinho da mamãe. Cachorro pequeno, vem, meu bem. Deixa eu pegar ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu saí de casa paramentada, de sapato, de roupa roupa branca, de roupa clara pra não precisar ficar me preocupando onde eu encostar. Se eu tivesse encostado, ver onde eu encostei, alguma coisa assim pra manchar, né, no caso encostar. Pra ir, fazer o que eu tinha que fazer na rua e voltar o mais rápido possível com remédio. Com remédio, porque eu tinha que pegar a receita. Você foi fazer a consulta pra pegar a receita, pra com a receita comprar o remédio pra manter o remédio. É isso. Isso, exatamente. Eu vou dar uma paradinha de 1 segundo pra pegar o bichinho dele, porque ele começa a surtar. A gente já tinha notado isso. Eu tava meio nervoso também, porque... Tá gravando? Então volta pra cá. Tá gravando. Desculpa, que beleza. Eu tenho uma de português agora. Ora, pois. Pois. Então a gente tá vendo que o pessoal na rua tá meio nervosinho, tá meio em pânico. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte... O brinquedo que você pegou pra ele, ela pegou, levou pra lá e ele veio pro teu colo. É uma loucura essa casa. É assim o tempo todo, tá? Eu que tenho consciência, que sou uma pessoa esclarecida, que trabalho como voluntária na área da saúde. Até tá de licença disso, porque não pode fazer, né? A gente não tá podendo fazer, porque a gente tem um risco muito grande, então a gente risco não é vai altíssimo, colocar um né? voluntário em risco. Nem os pacientes. Você ia visitar pacientes na UTI, né? Eu visito na UTI. Então, pra gente, eu que tenho essa consciência toda, que convivo com isso há 3 anos já, tenho muitos amigos da área da saúde, eu voltei pra casa completamente surtada. Parecia que tinha alguém querendo me matar a qualquer momento na rua. As pessoas te olham com uma cara de gente, o que vocês estão fazendo aqui? Quem é você? Como ousa? Como ousa passar perto de mim? Tem gente que não tá nem aí, parece que tá vivendo em outro planeta, que tá totalmente alienado. Escapulido da dimensão, né? Escapulido, mas a grande maioria tá bem surtadinho, porque eu fui um pouquinho mais pra lá hoje. A gente tem ido no máximo até aqui no supermercado pra comprar alguma coisa e voltar. Você teve que andar 2 bairros pra lá, né? 2 bairros pra lá pra gente poder passar no médico e comprar as coisas. Então eu não cheguei nem no centro da cidade, não cheguei a pegar condução, fui de carro, voltei. Então, você que não conhece São Paulo, não adianta muita gente falar, né? Então, como a gente sabe 15 minutos daqui, perto. 15 minutos de carro. 15 minutos de carro daqui. Então, assim, a gente já tá... Isso no Rio de Janeiro é daqui até lá na esquina, basicamente. Assim, você anda 3 quadras em 15 minutos. O que eu achei interessante foi o seguinte, eu fui comprar a comida da cachorra, porque já tá acabando, pra não já precisar faz estoque logo, porque daqui a pouco vai ser pior pra sair, né? A gente não... Evitar o máximo que a gente puder. Já tava na rua, falei, deixa eu comprar, porque eu vou ter que comprar mesmo a comida. É porque a ração dela é especial e tem que ser especial, porque ela tem um trato delicado, ela foi resgatada de rua, tem uma saúde um pouco mais frágil. Cara, e aí o cara tava perguntando pra ele como é que tava essa questão do coronavírus, o cara da Pet Shop, Shop, um rapaz de uns 18, 19 anos mais ou menos.
Foi tão dúbia a resposta dele, eu nem comentei isso com o Heinz. A resposta foi tão dúbia que assim, ele falou, eu falei, mas e aí, como é que tava semana passada e tal? Porque ele levou a ração até o carro pra mim, que é uma coisa grande, né? 12 quilos. Aí ele falou assim, não, agora tá mais tranquilo, a semana passada tava mais cheio, o pessoal tava meio preocupado, tava fazendo muita fila na loja e tal. Mas agora o presidente falou que tudo bem sair na rua. Mas aí eu fiquei na dúvida se ele tava defendendo ou se ele tava criticando. Brincando, você tava brincando, levando a sério. E aí eu entrei um pouco mais delicadamente no assunto, porque a gente não tem como... Isso é uma das coisas que a gente aprende quando a gente é palestra no hospital, é Ela você respeitar a posição do outro. A oposição, seja qual for, política, o que é que a pessoa venha falar, né? A gente tem que acolher, aceitar e eu não tenho que concordar ou discordar de nada, eu não sou dona da verdade. E aí eu comecei a entrar delicadamente no assunto e falei, o complicado é que assim, eu imagino vocês aqui, porque vocês estão na frente do caixa, vocês estão recebendo o produto. Tem que vir trabalhar. E assim, você vê gente falando muito perto, e gente, tem perdigoto, gente. Não adianta falar que ninguém cospe, as pessoas cospem. A gente fala, às vezes dá uma babadinha em todo mundo. E aí ele tava falando, não, é que... É complicado. Eu falei, pois é, minha irmã também trabalha com isso, minha irmã trabalha numa caixa de lotérica, então é complicado e tal. Ele falou, pois é, eu tenho pais idosos, isso me preocupa também. E aí eu comecei a ficar na dúvida. Gente, a gente estava até falando sobre isso, que o Heinz estava falando sobre o pronunciamento do Excelentíssimo, e até onde a gente chega, até onde isso vira verdade para a população. E aí eu levantei uma questão com o Heinz. Ele falou assim, eu não lembro, mas eu tenho uma memória péssima, gente, mas ele tava falando alguma coisa... Lembra da questão. Não, a questão era a seguinte, porque eu perguntei pra você acredita em Deus? A gente tava falando de política, e aí ele falou, mas a religião, não sei o que, eu falei, tá, vamos lá. Tá, o que eu tava falando com a Renata nessa vez é que o posicionamento político, você não pode querer restringir a pessoa por causa do posicionamento político dela. É maravilhoso que você ouve certos tipos de pessoa comentando esse tipo de frase, que é verdade, você não pode. Olha, eu sou, sei lá, eu sou PTB, SDB, SBP elétrico, não interessa. Assim, se eu apontar para você, olha, tem um partido político que me representa, muito provavelmente, por pior que seja o partido, você está dentro de uma legitimidade. Agora, qualquer doutrina que você puxe que pareça nazismo ou fascismo ou racismo não é doutrina, não é uma corrente filosófica, não é uma coisa que você possa alegremente balançar por aí e dizer, opa, eu posso dizer que mulher é pior do que homem dirigindo, eu posso dizer que preto é foda, eu posso dizer isso. Não, você não pode. Porque a gente estava entrando na questão... Porque você está saindo da convicção política da pessoa pro preconceito, pra maldade. E muita gente está nisso, né? Aí quando você vira assim, mano, você está sendo mal. Aí o que a pessoa fala? Você é um petralha. O que a gente estava falando era o seguinte, porque parece pra gente, olhando de fora de forma consciente, os mais afetados com essa crise do coronavírus são os idosos, e as crianças que têm algum tipo de dificuldade respiratória. Obviamente não são só esses casos, são as pessoas que têm imunidade baixa por algum motivo. Mas a grande maioria, que são as crianças que estão em situação... Pelo que eu fiquei sabendo aqui em São Paulo, os casos que mais estão indo parar no hospital na crise aguda agora são os adolescentes. Que estão fumando narguilé. A gente testemunhou aqui um vizinho de frente da gente fazendo isso há pouco tempo São Paulo atrás. Tem muita criança, muito adolescente com problema de respiração, porque nasce São Paulo em São já Paulo, é naturalmente São Paulo uma cidade que dá isso. É uma cidade muito complicada, enfim. E a gente estava falando de limpeza etária. Por que é interessante para o governo que... Vamos com calma. Né? O governo, quem governa não está interessado nisso. Não. A pessoa que recebeu um título, imbecil que está sentado no cargo, que não tem competência, eu não estou falando quem é. Pode ser o vereador aqui do bairro, ou alfabetizado, enfim. Ou alimentado. Não importa o indivíduo, o que importa é o cargo. Quando você tem um cargo de governo e você está governando, beleza. Então o que você executar é uma política. Tá entendendo que tem uma linha muito difícil aí, muito tênue? É difícil explicar. É difícil. Mas vamos lá. Então assim, quando você vira e fala assim, olha, eu vou contra... Vamos dar um exemplo aleatório aqui, eu tô imaginando, assim, porque isso não é real, é claro. Eu vou contra 107 países e suas decisões.
né? Porque eles estão todos errados e eu sou o portador da verdade. Embasados. Não, todos eles tomaram as medidas e as decisões que tomaram baseados na Organização Mundial de Saúde. Não é a organização do Trump de saúde, não é a organização da Angela Merkel de saúde. É mundial. Em teoria, são seres humanos que podem falhar, é claro, mas são seres humanos que estão se coordenando para a saúde do mundo. Sim. Eles deram recomendações e essas recomendações 107 países decidiram acatá-las até que haja coisa melhor. E só para dizer, eu andei notando, eu me informo muito por certos canais que eu considero, vamos dizer assim, pelo menos de competência profissional, se não oficiais, porque não existe um oficial hoje em dia, não é mesmo? Quando você vê um chefe de Estado dando entrevista pro Ratinho, fica a coisa meio difícil na cabeça, depois pro Datena. Bom, enfim, vamos voltar. Aí eu peguei uma informação que tem um debate que está tendo em Harvard, em Princeton, que são universidades de prestígio internacional, e tem epidemiologistas que estão debatendo se você botar todo mundo trancado em casa é a melhor alternativa. Aí, primeira coisa, o levantamento deles é válido porque eles são acadêmicos, eles têm que pensar em todas as possibilidades. Até na possibilidade de queimar pessoas vivas, se for o caso. Ele tem que pensar em todas. Então não é pra você pegar tudo que o cara fala e anotar num bloquinho e seguir a risca. Você tem que ver que ele levantou um debate. Ele levantou uma antítese à tese. Que é assim que é feito ciência. Aí você faz um experimento para ver se funciona depois e tal. A gente aprende isso na escola. Pelo menos eu aprendi na escola. Espera-se, né? Espera-se. Mas... Então, o cara levantou uma notícia dizendo talvez não seja a melhor coisa você restringir todo mundo em casa, porque o dano que a economia mundial vai sofrer e a saúde psicológica vai sofrer é muito superior ao que a saúde do povo vai sofrer. Eu não acredito nisso. Seriam os meios justificam os meios. Não, seria o mal menor. Seria o mal menor. Você tem dois males para escolher e aí você vê o que é menos ruim para escolher. Aí é baseado nesse raciocínio que ele está seguindo. Se você não sabe o que é essa história do mal menor, dá uma pesquisada na Wikipédia, porque eu não sou um filósofo formado que pode salvar vidas com a minha filosofia, então eu não vou me arriscar tanto. Mas se você quiser debater com a gente, vai ser um prazerzão debater. Eu não sou filósofa, eu sou curiosa. Eu também, eu sou pensador. E aí o Raíssa estava falando o seguinte, mas pô, quem que será que vai acreditar nesse cara? Como que vai ser isso? Como que não vai ser? Não, aí existe uma questão de fé, né? E existe uma questão de caráter, né? Gente, não é questão da religião, é que eu tenho uma memória muito ruim, gente. Foi alguma coisa de religião que você falou. Então, aí é o que eu tava falando assim. Então você tem as correntes de política. Eu sou liberal. Eu sou a mão invisível do mercado. Eu sou mais de direita. Eu aprovo armas na mão do cidadão. Tá bom, tudo isso é política. São meios de você manter a população indo para algum lugar que a tua cabeça está dizendo. Ou não, sabe? Eu sou a favor de que todo presidiário trabalhe 4 horas por dia fazendo tricô. O cara tem que fazer tricô mesmo que ele não tenha mão. Sei lá, tudo é política, percebe? Quando você pensa assim, essa administração aqui, esse recurso aqui funciona desse jeito na minha cabeça. Tá, até aí tudo bem. Quando você vira e fala assim, não é tanto problema assim uma pandemia que mata idosos, porque a Previdência Social vai se beneficiar disso. É implícito, quem paga menos a Previdência Social e quem recebe mais da Previdência Social é justamente a maior vítima dessa pandemia. Ou seja... Quem é que estava quebrado mesmo no Brasil? Não é mesmo? A Previdência Social, não é isso? E aí? Isso, olha só, do jeito que a gente está falando aqui, isso que eu acabei de mostrar para vocês é um exercício de raciocínio. De raciocínio diálogo. O que não quer dizer assim, nossa, como eu sou inteligente, eu tenho certeza que a verdade é essa. Não quer dizer isso, porque isso é meio que teoria da conspiração também. Então a gente não vai ser assim, opa, caraca, mano, o cara quer que todo mundo morra de coronavírus, porque aí a Previdência Social vai ser salva economicamente. Meu rabo. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Beleza? Tá dado o recado, né? Isso é só uma discussão de boteco. É um exercício mental. Um exercício de discussão. Né? A gente não está defendendo doutrinas aqui, nem combatendo doutrinas. A gente está combatendo maldade. Maldade. Que não é a Previdência Social que tem em jogo. Eu só dei como exemplo.
Então o que acontece? Aí você vira e fala assim, eu acredito naquele cara que é o chefe de Estado. Mano, você acredita ou você tem fé? Porque o cara não é nem um líder religioso para você botar fé nele. Ele tá lá porque alguma pessoa, alguma quantidade de eleitores deu voto suficiente para ele acreditando que ele vai fazer algo mais favorável, pelo menos. Ou na hora de escolher um mal, escolher um mal menor. Menos pior. Ou menos ruim. E aí o Heinz falou isso, eu falei, tá, mas existem situações, né, porque a pessoa pode ter uma ignorância de acreditar que isso é verdade mesmo, e querer sair na rua e tal. E aí eu levantei uma questão com ele. Tem situações em que a gente quer acreditar em alguma coisa. Por exemplo, eu acredito em Deus, né? Vamos colocar desse jeito. Eu perguntei pro Heinz, você acredita em Deus? Ele falou assim, eu não tenho certeza. Depende da hora. Depende da hora. Eu falei, então, se você tem alguma dúvida é porque de alguma forma você acredita. Ou seja, quando conveniente, você acredita em Deus. Quando que você teve uma prova cabal de que Deus existe? Isso quebraria o raciocínio porque Deus é fé, né? Se é fé, aí é que a gente tava falando, se é fé, não tem como ter prova disso. Você não precisa de prova para acreditar. Você acredita naquilo que lhe é plausível. Então, enquanto a gente já conversou sobre os círculos antes aqui no podcast, os círculos, a gente sempre fala sobre isso. O círculo vai ser, primeiro, os seus amigos, o seu trabalho, a sua família, esse é um círculo grandão. Aí esse círculo, alguma coisa acontece de briga ou de desavença, de alguma coisa. E deu algum atrito. Esse círculo é quebrado. Então ficam 2 círculos. O círculo de amigos e o círculo da sua família. Obviamente, na grande maioria dos casos, você vai ficar do lado da sua família. Mas minha família é grande, tem primo, tem irmão. Tem um primo meu que me xingou no WhatsApp. Vai diminuindo até que o círculo vire só você. Então, quando lhe é conveniente acreditar que, eu posso sair à rua, que não tem problema. Eu posso fazer o que eu quiser porque não vai pegar em mim. Não vai pegar em mim, ou sei lá, tô no fim da vida mesmo, quero morrer logo, tô solidão, tô com uma solidão danada aqui, não sei. Qualquer que seja a coisa que tá passando na cabeça da pessoa. Uhum. Não precisa de prova. Porque a fé que ela alimenta já é autoalimentada. Ela tem fé para que ela acredite que aquilo que ela tem é verdade, ou que aquele líder que está falando alguma coisa é verdadeiro, para que ela tenha certeza. É como se fosse uma corroboração daquilo que ela pensa. Viés de confirmação. Viés de confirmação, que a gente sempre falava, no começo da relação a gente falava muito de viés de confirmação. Graças a Deus a gente parou um pouco com isso, porque... Não, o viés de confirmação é uma ferramenta muito poderosa para você perceber assim... você conhece essa ferramenta... Eu só gosto de verde. Caraca, você tá com suéter verde. Pronto. Quer dar pra mim. Isso é um tipo de viés de confirmação meio louco. A gente tá fazendo de novo um exercício bem extrapolado. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples de vocês entenderem. Eu tenho uma cachorra chamada Jean Grey, maluca, que tá aqui no meu pé. Essa cachorra tava na rua, morrendo. E eu passei com um monte de compra no carro. Eu ia me encontrar com meu pai pra gente poder almoçar no domingo. Meu pai é viúvo, mora com a minha irmã. E teve uns problemas de saúde, eu queria lá falar com ele, conversar, você queria aproveitar o seu domingo. Vou aproveitar meu domingo. Tinha um compromisso, eu sou uma pessoa cheia de compromisso. Quando o compromisso existe na minha cabeça, ele não pode ser adiado. Eu tenho essa questão comigo. E eu não gosto mesmo, porque eu acho que a pessoa tem questão de respeito com a pessoa que tá esperando. Eu vi esta criatura, pobre, coitadinha, morrendo no meio da rua. Magra, sem pelo, toda lascada, toda ferrada. Toda dobradinha já, toda curvada. Toda curvada, já estava no fim da vida. E eu passei por ela e pensei, se Deus não quer que eu veja essa cachorra, se Deus não quer que eu pegue esta cachorra pra mim, porque eu já estava querendo pegar um outro cachorro, se Deus não quiser que eu pegue, eu não vou ver. Eu vou passar pra lá e quando eu voltar ela já não vai estar mais aqui. Era óbvio que, do jeito que ela tava, ela não ia pra muito lugar. Não tinha como ela não ia pra longe, né? Não, ela não ia pra longe. No máximo, ela ia entrar em alguma esquina ali, se muito, mas eu não sabia onde ela tava. Era uma avenida grande e ali tem muito cachorro abandonado. Segura aqui, por favor. Pois é, quando eu voltei, adivinha quem estava? Eu passei por ela, vi que ela tava... Não vi a cachorra, falei, bom, não há necessidade de me preocupar, porque... Não mexe com ela, não. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar pra mostrar, vai lá, vai continuar contando. No fim das contas, eu pensei, passei por ela, quando voltei, olha o bichinho delicado que nós temos em casa. Um pequeno mamute. Oh, mamutinho, solta mamutinho. Mamutinho não gosta de colo. Não gosta, não? Não gosta.
esse Ela é uma mamute filha aqui. querida. Eu Ela é tiro uma um baquinho. querida. Ela não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Eu entendendo nunca nada, pego ela tá assim. com medo. Ai, que agonia, desce. Ai, Desce ela. Pronto. Já acabou o show, gente. Tá bom, tá bom. Ai. Agora ela vai dar um show, vai dar um espetáculo. Pronto. Agora ela vai quebrar Vai deitar, tudo. vai deitar. Não. Ó, já tirou o negócio do... Gente, desculpa. Ela é meio surtadinha, junta surta de um, surta de outro. Mamute. Vem cá, filha, vem cá. Toma. Ai, ai, ai. Deita aqui. Vai ter que editar esse pedaço do vídeo, né? Fica. Pronto. Quase pegando ele. Então, olha o estardalhaço. A gente vai ter que cortar esse pedacinho. Cortar nada, deixa tá assim. adequado ali o vídeo? Tá tranquilo, tá Bom. favorável. Desculpa a intromissão. Deixa eu ver de novo. Vai ter que cortar, você vai ter que editar esse Ai, pedaço. nada. Vai. Vambora. Mas enfim, quando eu voltei, a cachorra tava lá. Ela Tava só lá. tava em outro Aquele- lugar um pouquinho mais pra lá, mas ela tava lá. Ou seja, eu só tava procurando um viés de confirmação daquilo que eu já queria. E não era nem tão inconsciente assim, era extremamente consciente que eu queria um outro cachorro. Eu só tinha dúvida se eu ia ter grana pra manter ela, porque é um bicho que custa caro, a gente tem que dar banho, tem alimentação, Come tem pra vacina, caramba. come bem, prende dentro de casa, tem toda uma questão aí, não Ela é precisa só... de espaço pra circular. Ela precisa de espaço, tem que passear todos os dias com ela, 2 vezes por dia. Não só ela, como o pequenininho também. Então, eu só tava procurando naquele momento um viés de confirmação pra saber de que aquilo que eu queria... Você já tinha se convencido de que ia levar ela. Eu só queria que tivesse uma força sobrenatural me mostrando que eu poderia meio que fazer jogou, aquilo. aspas, estou jogando pro acaso, né? Eu estou jogando para o universo. Então, pode ser que... Sabe Deus por que motivo cargas d'água ou qualquer coisa que o valha? A pessoa acha que tudo bem ela sair na rua, porque o presidente falou, porque o fulano falou, porque o Zezinho da esquina falou, porque meu pai falou, porque minha mãe falou. A gente tem um caso de um amigo nosso que veio perguntar pra gente se tinha trabalho pra gente. É um garoto jovem. E o Hans falou, cara, não é possível que o cara não sabe. Davi, super beijo pra você. Que o cara não sabe que existe pandemia. Mas não é o caso. De repente, dentro das questões que ele acredita que sejam mais importantes pra ele, ele prefere acreditar que, primeiro, ou nele não pega, ou que, sei lá, qualquer motivo que seja da cabeça dele, ele não é uma pessoa que tá propensa, ou se estiver propensa, ele não se preocupa. Não sei qual é a questão, mas ele procura um viés de confirmação. Quando ele pergunta pro Heinz, tem trabalho pra mim? Ele só tá procurando um viés de confirmação. De alguém falar pra ele, tem sim. Pode vir pra rua que tem coisa pra você fazer. Pode sair, tranquilo, vem procurar sair trabalho na rua. Então, gente, a gente sabe que é chover no molhado. Eu sei que a gente falou muito enrolado aqui sobre essa história toda do viés de confirmação, mas é que essa é uma ferramenta muito importante para você que está em casa achando razões e motivos, achando explicações. Porque, como a gente falou, a saúde mental ela é um ponto muito crítico nesse momento. Né? Mais do que eu falar para você, lava tua mão, toma banho toda hora. Mano, mais do que isso, mais ainda do que isso, é você manter a sua cabeça ocupada com coisa boa. A Faber-Castell fez um monte de curso, tem um monte de site dando curso de graça. Tem. Aproveita, corre atrás, tá na hora de, mano, quando acabar essa pandemia, quando acabar essa quarentena, você vai sair de casa com uma porrada de certificado. Olha que básico. Sabendo um monte de coisa que você não sabia, arrumando um monte de coisa que você não tinha arrumado. Olha o nosso exemplo. A gente tava fazendo podcast o quê? Desde novembro, né? Eu falei, o meu podcast agora é o nosso podcast, mas às vezes mais seu do que meu. Né? Não, é nosso, continua sendo nosso. Maravilha, você deixa ainda. A gente continua trabalhando. Não, mas aí o que aconteceu? Estamos aqui, né? Enquanto a gente está aqui na câmera, olha aqui, ó. O podcast está sendo gravado com o celularzinho na mão. Para facilitar o áudio para vocês. E isso, inclusive porque eu uso o áudio do podcast para renderizar o vídeo com uma qualidade ainda melhor, o melhor possível. Deita aí, mamute. As possibilidades que a gente tem, vem cá, filha. Deita. Então, o que a gente está fazendo? A gente está amolando o nosso facão. Por quê? Sabe lá, a gente sai dessa quarentena com mais 100 seguidores, mais 20 seguidores. Eu espero que a gente cresça. Eu acho que assim, o nosso intuito principal, além de diversão, de falar bobagem, é trocar. É dizer pra você, ei, a gente tá aqui. Gente, a gente tá aqui também, a gente também tá conversando, a gente também tá dialogando, a gente tem dificuldade, tem acerto, tem erro. A gente deu muita risada hoje, porque começou os dois a surtarem. Aí a gente brincou com o surto. Brincou com o surto, porque de verdade mesmo assim, tipo, cadê a faca que tá aqui na minha mão agora? Cadê a faca ofa? Não, como é que é? Assim...
Cadê o controle remoto que eu tô procurando? Meu pai fazia Cadê isso meu muito. óculos? O óculos tá na cabeça. Meu pai fazia isso tá pra numa caramba. fase que a gente tá nessa pegada. E sem previsão de voltar pra rua, para as nossas atividades normais. Pelo que a gente sabe, a quarentena começou ontem, terça-feira. Por mais que a gente tenha trabalho, porque o trabalho aparece pra gente, comemorações... Muito obrigado. Universo, comemorações em casa estão sendo feitas, as pessoas têm procurado. Tem gente que está encomendando, né, artesanato para fazer vídeo em casa, assim, meu aniversário ninguém vai poder vir, mas eu vou ficar com um balãozinho do lado, não é isso? Sim, a gente faz balão personalizado, então tem algumas A gente e ela, no caso. Não, nós dois. E a gente sabe de tudo isso, a gente sabe que todo esse processo, ele é difícil, a gente também tem muita dificuldade. A gente não tá em casa de sacanagem, assim, vou tirar férias. Dá um sono que você começa a ficar... Foi segunda ou terça-feira que eu tive um bode daqueles, eu tive que dormir, que eu falei, eu não quero conversa, nem com os cachorros, nem com você, me deixa quieta aqui dentro, eu só quero quieta, paz, só. E fui lá e fui dormir, porque tem dia que não é fácil, tem dia que é muito complicado. A gente imagina que lá do outro lado da tela tenha alguém querendo ouvir. Estamos igual a você. Você. Estamos vendo a mesma coisa que você vê. A gente também tem vida inteligente na Terra. Não é só a gente acha que só o nosso círculo de amigos, só o nosso círculo de amizade, de parentes. Esse, aquele, outra esfera de ação. O X, o esfera Y, de importância. Não é só a televisão que tá falando que tá tudo certo. Não, a gente tem que discutir, tem que fomentar a discussão. Sim. A gente tem que ter... Isso que eu acho que é o principal do podcast. A gente tem que ter uma provocação. Parar pra pensar se de repente um raciocínio teu é divergente do nosso e até onde ele tá certo ou tá errado. Exatamente. O que o nosso pode acrescentar ao seu e o seu pode acrescentar ao nosso. Porque se você manda um áudio, se você manda uma mensagem por texto, se você manda um vídeo, qualquer coisa que a gente, mesmo que a gente não coloque no ar, porque você, não quero que aproveite minha imagem, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai pegar esse gancho para voltar a discutir. Se você virar e falar assim, olha, eu tô querendo dar minha opinião aqui, minha opinião é essa, mas não bota o meu áudio, a gente não bota. Meu áudio. É só falar. Avisa. Porque a gente vai pegar o que puder de informação dessa mensagem e vai... Destrinchar, e vai abrir, porque é o diálogo que conta. E pode parecer meio maluco da minha parte, eu toda hora viro no podcast aqui e falo, amo você. E é bizarro, né? Porque fica parecendo aquela coisa assim, meio que eu fiz um talão de amo você e tô assinando por aí, assim, sem saber quem recebe. Não é isso. É porque quando eu tô tomando a atitude de fazer esse podcast, e a Renata acho que entendeu a pegada, eu tô fazendo isso com o intuito de trocar uma informação. E eu quero que você seja livre e cada vez cresça mais. Quem quer que seja que tá ouvindo, que tá assistindo. Porque é no crescimento que a gente se apoia, é no crescimento que a gente se reconhece um no outro, é no reconhecimento de um pro outro que a gente consegue ir mais adiante ainda do que o animalzinho que desceu da árvore, que um dia foi o macaco e agora é o humano há muitos milhões de anos. É nisso que a gente evolui, caramba. É nisso que a gente tem o que trocar. É para isso que a gente está no mundo. Se não for para isso, independente da sua crença, do seu perfil político, sexual. Não interessa, essas coisas são suas, não são minhas. É o seu mundo. Mas trocar com o próximo, e aí é que eu digo, eu amo você, porque você é o meu próximo, ou próxima. No caso, sou eu agora. Você que tá mais próximo, né? Mas tem um outro próximo. Drogada, prostituída. Você não tá, como é que você tá prostituída de quarentena em casa? Só tô drogada só. Você tá do droga, Dorgas? Tô com Dorgas. Maravilha, gente, né? Eu acho que a gente fica por aqui hoje, porque todo esse chover no molhado, essa bagunça com a Dinha, eu acho que a gente vai cortar esse pedacinho aí. Eu acho que a gente tem que cortar. Inclusive, a gente tá falando dele agora, tem que botar. Agora que não vai cortar mesmo. A gente coloca nos erros de gravação. Só uma outra curiosidade, só pra você saber. Quando terminar, ele faz isso. Só uma outra curiosidade, assim. Eu acho que existe um plano de maldade na estrutura política brasileira, e não é de agora, não é de 2 anos pra cá, é de 20, 30 anos pra cá. Eu acho impressionante que um cara que eu sempre considerei e ainda considero, mesmo depois de morto, um demagogo, que foi o Leonel Brizola, né? Eu acho impressionante que eu vivi no estado em que o Leonel Brizola foi governador, eu vi as políticas dele de perto, eu vi coisas que ele fez que são inexplicáveis,
Assim, o cara era muito cínico, era muito demagogo em muita coisa, mas, por outro lado, ele falava já naquela época, quando você despreza a educação de um povo, você está transformando ele em massa de manobra. E olha, de Leonel Brizola até os dias de hoje já passou mais de 20 anos, né? Acho que sim. Já teve 5 ou 6 governadores de estado do Rio de Janeiro. Alguns presos, a grande maioria. Não, 5 presos. Até um que não é mais governador, que agora é senador, eu acho que tá preso. Você viu que é Moreira Franco? Se você souber, me dá um sinal que eu não tô sabendo dessa parte. Quero que ele se dane, pra ser honesto. Porque o cara era um ser humano muito execrável. Então, olha só, eu tô lembrando de Leonel Brizola, PDT, mais ou menos centro-esquerda, que nem o Ciro Gomes é hoje, é o PDT também. Não aplaudo o cara, não pago pau pra ele, mas eu tenho que admitir que ele era uma figura política. Ele levantava questões que precisavam ser respondidas. Nisso, eu tenho que tirar o chapéu pra ele. Ele sabia ser uma figura política. Melhor do que da época dele também o Maluf, que até hoje tá vivo, agora é que vai ser preso. Ai, Jesus. Que rouba mais faz. Rouba mais faz. Também foi governador aqui, né? Foi. O Brizola foi lá, o Maluf foi aqui. 2 criaturas que, nossa senhora, dá pra fazer uma história em quadrinhos com os dois, né? Liga da Justiça. Liga da Só que não, Injustiça, Liga da Bizarrice, né? Mas enfim, o que a gente tá falando é o seguinte, existe um interesse do poder público em manter o cidadão ignorante e perceba, nisso que eu comentei, letrado, né? Nisto que eu comentei, eu incluí várias vertentes políticas. Porque não existe X ou Y. Não existe gente boazinha na política. Não. E o pior de todos é o segundo escalão, que você não vota nele. Ele vai se corrompendo lá naquela estrutura e passa governo e ele tá lá. Fazendo a maracutaia dele, a estrutura dele se instalando que nem um câncer. É um parasita, né? Tirando nutriente do corpo saudável para que ele cresça. É um tumor mesmo, uma coisa horrorosa. Uma manipulação mesmo, né? Um manipula o outro, porque nesse momento você precisa de mim, mas amanhã eu vou precisar de você. Então hoje eu faço pra você, mas amanhã você vai ter que... Ou então aquele cara assim, você não vai entrar no meu esquema hoje? Porque amanhã você vai entrar. Sujo, se você tá na mesma estrutura que eu, você tá nesse cargo pro resto da sua vida. Você vai precisar de mim. Pensa bem se você não vai entrar no meu esquema. Eles não têm medo daquilo que acontece, porque ou eles se corrompem ou as coisas não acontecem. Se não acontecem... A gente vê tanta coisa, tanta abobrinha no... É por causa mesmo da própria estabilidade, né, do cargo. Sim, não tem como o cara falar que não. Mas enfim. Então pensa isso, porque olha só, com isso eu acabei de me posicionar do porquê que eu não falo desse ou daquele agente atual político. Porque, olha, o que esses caras estão fazendo hoje... Pra mim fica parecendo só um episódio ruim dos Trapalhões, assim. É um Zorra total. Muito mal roteirizado. Muito mal roteirizado. Porque não tá nem com graça isso, né? Assim, nem pra você ler e falar assim, mano, eu tô ferrado, mas eu vou rir muito desse cara. Não dá nem pra rir. Nem meme não dá pra rir dele, gente. Nem de meme não dá pra rir. E olha que eu gosto de meme, viu? Eu também. Eu sou viciadaço em meme. Acompanho o 9gag a vida inteira. 9gag.com. Dá uma olhada. É um dos sites que cria piada no mundo. Eles não criam tanta piada assim, eles copiam tudo do 4chan, na verdade. Mas o 9gag é uma corrente muito boa de piadas. Assim. Mas enfim, nós estamos virando piada e de muito mau gosto no mundo. Não, a gente deixou de ser piada. A gente estava melhor quando era piada. Pois é, eu não sei o que é pior. Mas enfim. Olha, eu sei que a nota de hoje do nosso podcast, do nosso videocast, tá muito mais triste. Tá trash. Do que o normal, e a gente ficou 2 dias sem gravar, né? 2 dias sem gravar, porque às vezes não dá tempo. Ou saco. Acontece, às vezes, a gente se propôs a gravar isso daqui quando desse a pulsão de fazer. É uma coisa que eu falei pra Renata quando a gente se conheceu, ela falou assim, mas por que você resolveu logo ser ator, que é uma profissão que, mano, não paga. Não dá renda, não dá resultado. Quem não sabe, a minha tia era atriz e desistiu da profissão porque realmente era uma coisa que não E é uma pergunta que todo mundo faz mesmo. Por que você resolveu ser ator? Aí eu falei pra ela, porque é uma coisa que eu não posso mais deixar de ser. Eu tentei ser outras coisas. Isso há um mês atrás. Ela há um mês ou um pouco mais, né? Você foi vindo aos poucos pra coisa, né? Ela já gravou 3 curtas comigo, né? Assim que eu fui lá, assim o pessoal me chamava e eu admito que eu fui um pouco nepotismo. Tá vendo? Assim, rolou. Mas era curto universitário, não tinha grana envolvida, pelo amor de Deus. Nada, aliás, gente, nem comida. Não, comida tinha, teve um que te deu pizza.
Não, Pizza, é verdade. Uma pizza te deram maravilhosa. uma pizza maravilhosa lá. Olha a ingratidão. Desculpa. E naquele dia também do êxtase, o pessoal fez uma macarronada malucona lá, foi boa pra caramba. Esse também. foi 100% voluntário, porque foi de uma galera do Nós na foi. Fita. Aliás, galera do Nós na Fita, um beijo. A gente ganha depois um ensaio fotográfico deles. Verdade. Eu tenho usado até algumas fotos. Sim. Então, assim, ela foi mordida pela mosquinha azul, mas eu não posso fazer nada. É uma coisa que realmente, quando ela olhou do outro lado, quando ela falou assim, mano, eu tô sendo filmada agora, eu tô me vendo na tela, etc e tal, o que você sentiu? É uma satisfação, e não é nem por questão de ego, não. Você começa a ver que você, cara, eu levo jeito pra E você aquilo. percebeu que te fazia falta? Fazia falta e eu nem sabia. Era uma coceira que você não sabia onde estava coçando. Não sabia onde estava coçando. Às vezes acontece, né? A gente sente coceira no pé e fala, cara, mas tá coçando a orelha. É. E não é o pé. Pois é. Então, assim, eu não posso evitar ser ator. Eu não posso evitar estar aqui. Agora, também tem uma coisa. Não é uma paixão. É uma relação de amor também que eu tenho com esse trabalho. Tem dia que a gente não tá bom. Se eu tivesse bom todo dia, seria de se preocupar, inclusive, né? Aí seria mania o nome disso, né? Psicopatia. Coisa da minha tia. Xixi na bacia, sei lá. Cumprimentou a cutia. Acontece sempre, em todos então, os lugares. Tá vendo? A gente é assim. Sério mesmo, a gente é assim, como a gente tá aqui no vídeo aqui. Então, quando a gente deu pilha, assim, sobrou um tempinho, a gente tem o que dizer, a gente vem e fala. E tem que ter o que dizer, senão fica uma coisa Exatamente. banal. Especialmente não é stand-up, né? Porque nesses últimos tempos a gente tá precisando de companhia. Então a gente veio aqui te fazer uma visita. Muito obrigado por ter clicado no play. Se der, se inscreve no canal. Se der, dá joinha. Se der, compartilha. Porque a gente tá querendo visitar mais casas do que a gente tá visitando agora. Exatamente. Então, leva a gente com você. Eu vou deixar aqui um beijo, porque agora eu me retiro, porque senão ele não para de falar. Um beijo, galera. Então, pensei que você ia tirar fisicamente. Nossa, Não tô enxotando, não. Eu pensei que você ia terminar isso, levantar e sair andando. Nossa, eu vou ver o que ela vai fazer. Senão ela ficou. Então, assim, eu amo a Renata, a gente tá junto. Mas eu também amo você. Só porque você veio aqui dar um oi. Um beijo, galera. Então, até a próxima. Então, eu vou agora cortar aqui o bagulho, tá?